Olá, pessoas. Bem-vindos todos. Queria agradecer a presença de vocês aqui. E meu nome é Rodrigo Jamil. Estamos oficialmente iniciando o projeto Ativamente, um projeto de educação física que fala sobre saúde mental voltada para a terceira idade. E é um projeto que foi desenvolvido por alunos, voltado para o projeto Entregador 2, é a matéria, e ministrado pela professora Daniela Kahn, ela que vai assinar o certificado de vocês, comprovando o comparecimento e conhecimento que vocês vão adquirir aqui, tá? Sem mais delongas, eu queria agradecer aos profissionais que é o Israel Estivano e Mário Molari. São os professores que aceitaram ajudar a gente nesse projeto, ministraram aulas, passaram conhecimento pra gente, conversaram com a gente, foi algo realmente bem legal. Então vou falar um pouco sobre o Israel Estivano, tá? É um profissional formado há mais de 10 anos em educação física, já trabalhou em academia e casa de repouso, então ele é uma voz a ser ouvida quando se fala de saúde mental para idosos, tá? Ele tem bastante experiência nesse ramo. A gente fez uma entrevista com ele. Quem realizou a entrevista foi o aluno Davi. Bom dia ou boa tarde, boa noite, né? Sou Israel Estevano, sou educador físico, estou formado há 10 anos já. Trabalhei uma boa parte da minha vida com idosos, né? Hoje eu atuo na área de academia, atendo também idosos na academia, atendo idosos como personal trainer. Eu vim aqui para esclarecer algumas dúvidas, né, referente a essa área. Você reparava em diferenças de comportamento entre os idosos ativos e os sedentários? E quais seriam essas diferenças? Isso é óbvio, né? Tem diferença sim, né? E a principal delas, do público que eu trabalhava, né? Eu trabalhei uma boa parte da minha vida em uma casa de repouso, né? E lá uma parte dos idosos faziam atividade, a grande maioria, mas havia sim aqueles idosos que não gostavam de participar das atividades. Cara, e a principal mudança que eu notava era o humor, né? Os idosos que praticam atividade física, que praticam qualquer tipo de atividade, elas têm um humor mais estável, né? De certo ponto, pessoas são mais felizes, né? Estão envelhecendo de uma maneira mais feliz. E a gente sabe que, principalmente a atividade física, essa mudança de humor, ela vem toda por uma cadeia hormonal, né? Fisiologicamente falando, a atividade física, ela muda bastante a cadeia hormonal, né? Então, o humor era muito, muito, muito visível, né? Aí entra outros aspectos físicos, né? De aspecto motor, que não sei se vale a pena entrar em detalhes agora, né? Mas há também a questão do aspecto motor do idoso tornar-se mais independente, e isso torna-se a qualidade de vida do idoso melhor, né? Você falou dos idosos que não queriam participar, né? Tinha alguns idosos que não queriam praticar as atividades físicas lá quando você estava. Você tentava insistir com eles? Como você lidava com esses idosos? Essa questão de trabalhar em assistência com idosos faz parte do nosso processo, né? De qualquer pessoa. O importante é você insistir, você mostrar-se disponível para que essa pessoa faça um início de atividade física, né? Porém, uma pessoa idosa ela é um pouquinho mais complicada de ser convencida, né? Eu costumo falar que um idoso ele precisa de uma atenção igual uma criança, só que é uma pessoa com conceitos formados, né? Uma pessoa mais difícil de você convencer, você achar meio. Mas você tem que insistir, né? Nesse processo, principalmente quando eu trabalhei na casa de repouso, eu conquistei alguns idosos com a persistência. Vamos ali, vamos fazer só um alongamentinho, ou vamos aqui no teu quarto mesmo, vamos fazer 10 minutinhos, né? Você começa com uma coisa pequena, aí você vai agregando o grupo, né? Ela vai fazendo uma atividade em grupo ali, e daqui a pouco torna-se uma rotina para eles, né? Até porque numa casa de repouso eles não têm grandes outras tarefas, né? Uma coisa mais monótona, né? Então, quando você entra, uma boa parte deles aderem sim à atividade física. Mas tem aquela parte que gosta de ficar na ociosidade, você insiste, insiste e não consegue mais sim
Faz parte da nossa função insistir, não só para os idosos, mas para todas as pessoas praticarem atividade física, seja ela qual for, tá? Maneiro. A segunda pergunta. Você reparava em mudanças nas condições de saúde dos idosos? Esse eu acho que é o ponto principal da atividade física na terceira idade, tá? Voltado totalmente para a qualidade de vida, certo? Então é diferente de um trabalho numa academia, de um jovem que busca um objetivo, tá? Eu mirava o meu trabalho com os idosos como no modo geral, ou quase todas as pessoas trabalham na qualidade de vida. Eu chamava de ginástica de manutenção. Eu particularmente chamava de ginástica de manutenção. Por quê? Porque eu fazia uma prescrição da atividade física voltada para o meu grupo, pegando as limitações de algumas pessoas, né, como de uma forma geral, muito idoso tem mais limitação do que o outro, tá? Eu pegava no aspecto global e tentava adaptar algumas atividades para aquele grupo, visando a qualidade de vida dele. Para ele tomar um banho sozinho, para ele se vestir sozinho, coisas que para nós, para a juventude, uma coisa simples. Mas o idoso, às vezes, tem muita dificuldade em calçar um tênis, colocar uma meia. Então, o que acontecia? Além dos exercícios clássicos de academia, por exemplo, uma rosca direta, uma elevação frontal, elevação lateral, exercício de panturrilha, enfim, exercícios de musculação para fortalecer os grupos musculares, eu pegava exercícios multiarticulares, exercícios que a gente chama de funcionais, para trazer ao dia a dia do idoso. Eu acho que isso é mais importante possível, né? Você tornar o idoso mais independente possível. Aí você vai contribuir para vários fatores de ganho no dia a dia dele, né? Um idoso mais independente, ele é uma pessoa mais feliz, ele é uma pessoa mais bem-humorada, ele é uma pessoa que depende menos de remédio. Tudo isso são pequenas coisas, né? São pequenas coisas analíticas que formam uma global bem interessante, né? Então até posso citar algumas delas e para mim o principal ali, falando em saúde, é a sarcopenia, né? Pra quem não conhece, sarcopenia é a perda de massa magra. É normal na terceira idade o idoso perder muita massa magra, então ele precisa, sim, fazer exercício resistido, tá? Você tem que cuidar bastante com essa prescrição, mas o idoso precisa, sim, fazer exercício com sobrepeso, só que tem que ser uma coisa moderada, você tem que levar em consideração diabetes, hipertensão, artrose, artrite, muita coisa, tá? E a atividade física resistida e a ginástica, que eu chamo de manutenção, ela vem justamente prevenir todas essas doenças, sarcopenia, osteoporose, diabetes, artrite, artrose, varizes. Ela vem com uma regulação hormonal, né? Principalmente a mulher ali, depois que ela para de ovular, né? Ela tem uma desregulação hormonal muito grande. Da atividade física, muitas pessoas já sabem, a gente estuda muito mais a sério isso. Ela vem e regula toda essa questão hormonal, dando uma melhor qualidade de vida pro idoso, tá? E reduzindo, obviamente, nas dores, né? Uma pessoa que vive com dor não tem qualidade de vida quase nula, né? Se você entra com atividade física, no começo ela não é tão prazerosa, mas depois ela tem uma regulação ali das dores, cara, que traz muita qualidade de vida. Então, você veja que uma boa parte dos idosos hoje elas reclamam de dor, né? Dor articular, dor de desgaste articular, dor muscular, enfim, a atividade física vem através dos hormônios também e do fortalecimento reduzir em grande parte essas dores aí. O que você considera mais importante para o trabalho com idosos? Essa pergunta, cara, ela é uma pergunta interessante, né? Eu basicamente penso em dois aspectos. Dois aspectos, eles são primordiais e eu acho que eles têm o mesmo peso, tá? Não acho que um seja mais importante que o outro. São dois aspectos muito importantes, o humor. Acho que você tem que ser uma pessoa bem humorada. Eu acredito muito que para você ter efetividade com os idosos e
fazer um trabalho de qualidade, você tem que estar com um sorriso no rosto, você tem que estar de bem consigo mesmo e transmitir isso para as pessoas ali, né? Você é uma pessoa bem-humorada, você vai ter paciência, porque você vai encontrar vários perfis de idosos, vai encontrar idosos que faz de tudo, idoso brincalhão, você vai encontrar o idoso como qualquer pessoa, o idoso mais retraído, o idoso que já não gosta tanto de fazer algumas coisas, mas quando você tem bem um humor estável e você está de bem consigo mesmo, você acaba conseguindo desdobrar essas pessoas, né? Não é uma coisa tão ferro e fogo, né? E por outro lado, não menos importante, vem o conhecimento técnico. Conhecimento técnico é muito importante. Eu sempre gosto de passar isso e gosto de refletir nas atividades que eu passo, seja ela para qualquer pessoa. São basicamente 3 perguntas, que é para quem, para quê e o porquê. Sendo que o para quê e o porquê eles estão muito parecidos. Assim, então, para quem? Eu vou passar tal exercício, vou usar exemplo. Eu tenho uma aluna minha, o nome dela é Ângela, ela tem rompimento total do supraespinhoso aqui, então exercício de desenvolvimento para ela não faz, o ombro dela não levanta, porque ela tem rompimento 100% aqui do tendão aqui. Não vai, desenvolvimento de ombro não vai. Porém, eu tenho que tentar fazer o melhor para ela, fortalecimento do grupinho de ombro, de deltoide, os rotadores do braço aqui, o manguito rotador, né? Eu tenho que fortalecer isso o máximo para quê? Para tirar essa carga aqui de cima. Então, assim, para quem? Para a Ângela. A Ângela tem situações. Então, para quê? Para que eu vou fazer o exercício? Eu vou fazer para deltoide, vou fazer para fortalecimento de articular de ombro, né? E o porquê? Eu vou fazer por quê? Porque ela tem um supraespinhoso rompido, 100%. Eu vou fazer isso para tirar toda a carga. Então, pensar no exercício, isso demanda o quê? Conhecimento técnico. A gente tem que estudar. Tem que estudar uma artrite, tem que estudar uma artrose. O que a gente faz para melhorar, né? Você pega a idade, ela vai fazer uma compressão nas vértebras, né? Então, uma boa parcela da população vai ter, por exemplo, hérnia de disco, alguma coisa assim na coluna, né? E você tem que entrar com conhecimento técnico para fortalecer o core dessa pessoa, para tirar a sobrecarga da coluna, mas como que você vai fazer isso? Que tipo de alavanca você vai fazer? Qual que é a musculatura estabilizadora desse movimento? Então é importante você ter conhecimento técnico para você não falhar com essas pessoas que já têm alguma coisa, principalmente crônica, e não agravar. Então, a grosso modo, você precisa ter 2 pontos positivos. Humor, mas com qualquer público você trabalha bem. Então, repetindo, ser chato nisso, sempre pense quando vocês forem fazer qualquer prescrição de atividade física, desde uma aula de futebol, natação, uma recreação, para quem, para quê e o porquê. Fez essas 3 perguntas. Se você conseguiu responder essas 3 perguntas, toca a atividade. Beleza? Alguma consideração final? Uma coisa que você queria dizer para o pessoal? Cara, obrigado aí por você buscar aí, né? Acreditar aí na minha pessoa aí, né? Ricardo, gostaria de deixar o seguinte para a galera, cara, conhecimento nunca é demais. Vamos tentar buscar aprimorar cada vez mais o nosso curso, que ainda é muito desvalorizado na área. Vamos tentar ser uma classe mais unida e vamos honrar com o nosso juramento, né, galera? Quando vocês se formarem, a gente faz um juramento. Vamos tentar fazer o melhor aí para as pessoas, para o mundo, né? Seja uma pessoa boa, estude e faça o melhor para o próximo, né? Às vezes a gente erra, como todo mundo erra, mas saiam com a consciência livre de fazer o melhor. E às vezes o melhor demanda um pouco de tempo, um pouco de estudo, um pouco mais de atenção.
E grato aí pelo convite aí, Davi. Valeu? Isso aí. Valeu, mano. Eu que agradeço, na verdade. Que isso, cara. Isso aí, vou encerrar aqui. Bom dia a todos que estão acompanhando o nosso evento ativamente. Eu sou Amanda, também acadêmica do curso de Educação Física da UTF-PR, e gostaria de mais uma vez estar agradecendo a presença de vocês. De start, queria dizer que foi muito interessante o conhecimento ora compartilhado pelo nosso primeiro convidado, o professor Israel. Mas agora nós vamos ao nosso segundo entrevistado. O convidado foi o professor Dr. Mário Molari, que possui grande experiência na área de projetos com pessoas que possuem síndrome de Down, deficiência física e idosos, que é o nosso enfoque de hoje. Agradeço muito a esse momento, né, que você está oportunizando aí para a gente trocar de ideias, principalmente essa questão. Eu sou daqui de Londrina, você aí de Curitiba, né? Isso é muito bacana, trocar essa ideia de lugares tão diferentes, que às vezes têm formações diferentes, e o contexto, isso tudo tem a ver com nós, né? Muito bacana, agradeço. Você consegue perceber diferenças psicológicas entre idosos que fazem atividade física dos que não realizam e quais? Sim, olha, a gente percebe, isso aí é um dos pontos que talvez que mais tenha relevância na vida de uma pessoa. Porque a pessoa que é inativa fisicamente, que a inatividade física, quando a gente pensa nela, ela pode ser uma pessoa que não participa de nenhum projeto na comunidade, né? Pessoas que não participam num evento, num grupo de idosos, numa igreja, ou numa associação de bairro, ou numa própria academia, né? Essa é uma pessoa que não participa dessas organizações de exercício físico, né? E também quando a gente pensa que essa pessoa, se ela não participa disso, ela só faz as atividades da vida diária na casa dela, se ela tiver uma condição mínima aí de funcional, né? E aí já nasce as principais dificuldades, né? Porque se ela é inativa fisicamente, ela não consegue ter uma energia produtiva no dia a dia dela. Então, na hora dela fazer algumas rotinas na casa, ela já começa a ter necessidade de outras pessoas para ajudá-la. E isso é um fator que afeta muito o aspecto psicológico da pessoa no curso de vida. Porque se ela fez isso a vida toda, ela começa a deixar de ter essa condição, isso leva ela a ter uma percepção negativa sobre a vida dela. Então, é um dos pontos que a deixa muito triste e ela não consegue acompanhar o processo de mudança. Então, a atividade física, ela é um fator impactante na vida das pessoas, porque ela faz com que o indivíduo ele tenha mais energia, ele tenha mais força e ele também conheça pessoas da própria faixa etária dela. Vamos supor que a pessoa tenha 65 anos. Ela começa a conhecer pessoas da faixa etária dela que apresentam as mesmas dificuldades, mas que são bem-sucedidas. Então ela começa a perceber que ela também pode ser bem-sucedida. Que o idoso, que ele não tem essa referência de participar em grupos de atividade física, ele acaba se comparando com pessoas de faixa etárias mais jovens, ou pessoas de 40 anos, daí ela começa a perceber que ela não tem as mesmas condições com essas pessoas. Então, psicologicamente, ela começa a ter uma queda, né, na saúde dela, na percepção dela sobre a vida. E é muito interessante que quando ela consegue ter uma percepção e fazer um cálculo de referência com pessoas próximas à idade dela, ou até pessoas assim de 70 anos, 75, 80, que estão fazendo exercício físico, que conseguem realizar diversas etapas da vida, ações no cotidiano, ela começa a ter uma evolução muito grande com ela mesma. Ela começa a criar metas para ela. Então, eu acho que esse é um dos maiores benefícios. A atividade física, ela é uma prática social, ela faz a pessoa se organizar e encarar a vida de forma muito mais proveitosa, né? Então, eu penso dessa forma.
Você acredita que um idoso que já tem diversas dificuldades físicas devido à idade, se começar a fazer exercício físico agora, essas dificuldades vão diminuir ou poderiam até acabar? Olha, eu penso que acabar é meio difícil em termos de saúde, né? Porque na vida da gente, quando, vamos supor, você não é hipertenso e quando você começa a ter uma hipertensão, acendeu uma luz amarela na sua vida, né? A hipertensão, ela não vai deixar de fazer parte da sua vida, mas você vai conseguir controlar ela ao longo da vida. Então, uma pessoa que começa a ter um declínio funcional, se ela começar a entrar num projeto e fazer atividade física, ela vai melhorar muito. E a coisa mais importante é que ela vai saber lidar com as fragilidades dela. Esse é o grande lance da vida da gente. Não é a gente não consegue tirar uma questão humana que é do próprio. Às vezes você deixou de ter uma condição física de realizar uma atividade, porque nós temos perdas de força muscular por décadas, tudo isso, né? Porém, se você faz exercício, essa força ela começa a ser amenizada, essa perda, você começa a ter mais energia para o seu cotidiano. Então, eu penso que o exercício vai fazer essa pessoa saber lidar com a vulnerabilidade dela. Além dela ganhar novas condições de saúde física, ela consegue lidar com as condições. E também ela começa a ter um olhar sobre ela. Que o ponto importante da nossa vida é você se conhecer. E você fazendo exercício físico, você começa a se conhecer. O quanto que você tem de equilíbrio, o quanto que você tem de agilidade, o quanto que você tem de força, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer. E quando você entra num programa de exercício físico, lá eles vão separar você pelos diagnósticos da funcionalidade, que a funcionalidade, a capacidade funcional, como é discutido nos cursos de educação física, nós temos aí 5 níveis, né? O 1, que é mais pessoas, o 1 e o 2 são as pessoas mais acamadas. O nível 3 de capacidade funcional são pessoas que elas são saudáveis, participam das atividades na rotina diária, mas elas não são ativas fisicamente. E o nível 4 e 5 são pessoas que são mais ativas fisicamente. Então, a gente, quando entra no programa de exercício físico, há uma organização disso. Você começa a fazer parte de um grupo mais próximo à sua funcionalidade. E aí você começa a descobrir qual é a sua potencialidade. E você começa a querer melhorar e ir para o outro grupo, né? Para o grupo 4, para o grupo 5. Aqui em Londrina, nós tivemos um grupo chamado Provida, durante muitos anos, que eu trabalhei como professor, trabalhei como coordenador, e lá, um dos primeiros pontos que nós fazíamos é fazer um diagnóstico, fazia testes funcionais. A gente utilizava a bateria de teste da Sandra Matsudo, que tem um livro chamado Avaliação do Idoso, e nesse livro a gente via o quanto as pessoas tinham de agilidade, equilíbrio, força dos membros inferiores, força dos membros superiores, teste de caminhada e de flexibilidade. E era incrível. A partir disso, a gente organizava as aulas daquela pessoa. E ele melhorava muito ao longo do tempo. Vamos supor, idosos que chegavam lá e não conseguiam calçar uma meia. Tinha um teste para a gente ver o quanto se ele conseguia calçar a meia sozinho, se ele conseguia fazer alguns movimentos sozinhos. E depois dali um tempo de 3, 4 meses, a pessoa estava conseguindo colocar a meia dela já sozinha. Então, era uma coisa incrível. E o exercício físico que proporcionou. Então, a mensagem é: nós não podemos tirar a nossa fragilidade de nós, mas nós podemos melhorar e saber lidar com isso, que eu acho que é o ponto mais importante. Professor, você estava falando ali, então, além do teu ponto de vista, né? Além da educação física melhorar a saúde física, ela também serve como um fator para se descobrir, né? É uma percepção que se começa a ter sobre você. E é a coisa mais linda que tem na vida, porque as pessoas vivem uma vida inteira e elas não se conhecem muitas. Não são felizes, não se realizam no casamento, nos estudos, fazem cursos simplesmente por fazer, às vezes trabalham uma vida inteira simplesmente por causa da questão financeira.
e elas não fazem aquilo que elas gostam. Então, essa percepção, às vezes, ela não tem oportunidade ao longo da vida. E quando ela entra num programa de exercício físico, ela começa a parar para pensar sobre ela. Ela começa a parar e fazer uma prática com uma outra pessoa, fazer um exercício de coordenação motora com uma bola, a fazer um deslocamento. Então, ela começa a ter um olhar sobre ela. E até a Organização Mundial da Saúde já colocou que qualidade de vida é a percepção que a pessoa tem sobre ela mesma, em relação aos seus valores. E assim, a atividade física está dentro dessa questão. Ela começa a ter uma percepção do quanto ela consegue, o que eu consigo fazer e o que eu posso melhorar. Às vezes ela é igual falar sobre lazer e o tempo livre, né? As pessoas, quanto mais elas vão envelhecendo, mais tempo lhes sobra, né? Mais tempo elas têm. Só que elas não sabem aproveitar esse tempo, porque elas não tiveram uma educação para o lazer. E a partir do momento que você participa de um programa de exercício físico, você tem essas descobertas sobre você, você começa a melhorar o seu tempo livre, você começa a organizar ele. Então, se na minha semana eu quero fazer 2 dias de exercício lá no programa na comunidade, depois eu quero fazer mais 2 dias de caminhadas de 1 hora, daí eu quero ver se eu consigo melhorar a minha alimentação, porque nesses programas de exercício físico, tudo isso vem à tona, porque é conversado, ou ela aprende com uma amiga, com um amigo, ou ela aprende com o professor, ou com uma palestra que acontece nesses programas. Então, a descoberta é imensa. Eu acho que isso é uma coisa espetacular. Existe uma autora Anita Neri. Anita Neri lançou um livro há muitos anos atrás sobre qualidade de vida na idade madura. E a Anita Neri é uma psicóloga e ela trabalhava muito sobre essa descoberta que as pessoas têm ao longo da vida ou no envelhecimento. Às vezes a pessoa se descobre aos 80 anos. Ela viveu a vida inteira fazendo aquilo que os outros desejavam, né? Mas quando ela começa a participar de um programa de atividade física, ela começa a ter uma vida mais plena, mais colorida. Às vezes ela nunca colocou um par de tênis. Sempre foi uma pessoa que viveu de calçados formais. Às vezes ela só colocava vestido a vida toda. Daí, de repente, ela entra num programa, ela tem que colocar uma calça, ela tem que colocar um tênis, ela cria aquela rotina. É uma coisa espetacular essa descoberta. Acho isso fantástico. Falando sobre o psicológico do idoso. Um idoso que, por ter se aposentado, ter perdido toda aquela rotina que ele tinha, que é basicamente o que ele se sentia valorizado, né? E acaba caindo em depressão. Como a atividade física consegue auxiliar ele nessa trajetória de vida, nesse tratamento? Ela tem efetivamente esse efeito? Tem, porque ela cria rotina. A pessoa que teve uma jornada de trabalho ao longo da vida, ela tinha uma rotina de ir para o seu trabalho, passar o dia lá trabalhando e retornar na casa. Daí chegava na casa, ela às vezes ela já tinha, a família dela já preparava a alimentação dela. Então ele tinha uma rotina. Quando ele entra no processo de aposentadoria, ele não tem um treinamento que nós chamamos de destreinamento do trabalho, né? Para ele começar a ficar mais horas na sua casa e tudo mais. Então, quando ele se depara com essa situação, é algo que deixa ele muito vulnerável. Aí ele não entendeu o que ele vai fazer com aquele tempo dele livre, né? E aí que entra esses programas de atividade física. Porque esses programas, eles conseguem fazer com que a pessoa ela crie novamente uma rotina. Ela vai acordar às 7 horas da manhã, ela vai fazer alguns afazeres na casa, ela vai tomar um café da manhã, olha, é uma coisa importante para ter energia. Daí ela vai até um programa, vamos supor que seja das 8h30 às 9h30 da manhã. Então ela vai lá, ela participa desse programa, daí ela retorna para casa, então ela às 10 horas, daí ela vai se organizar para o almoço, depois à tarde ela pode ter o descanso dela. Então, a prática da atividade física nesses programas, eles são excelentes para a pessoa ela
se organizar pessoalmente nessas rotinas, que é o ponto mais importante que tem na vida do ser humano. Como que é o envelhecimento, não só da parte idosa, mas o envelhecimento da vida para uma pessoa deficiente, né? Porque a sociedade meio que negligencia os deficientes. Como que é? Olha, por si só, a sociedade ela tem crenças e estereótipos que ignoram, né, uma pessoa com deficiência. Porque nós todos somos preparados para ver o belo, para ver uma sociedade sem dificuldade, né? Então, quando a gente quase não, nós não somos preparados para olhar, né? E o que acontece é que hoje os medicamentos, os avanços dos medicamentos, os avanços em todas as áreas, melhoraram a saúde e qualidade de vida das pessoas, indiferente de suas dificuldades. Então, por exemplo, um jovem com síndrome de Down, hoje ele vai ter uma expectativa de vida que vai chegar com 60, 70 anos, igual a de qualquer outra pessoa. Aí a grande questão que surge é assim: se o pai dele e a mãe já vieram a óbito, o que vai acontecer com essa pessoa com síndrome de Down no processo de envelhecimento? A sociedade ainda não discute isso. Ou uma pessoa com deficiência visual, porque uma pessoa com deficiência visual ele vive normalmente. Ele tem acessibilidade, ele se desenvolveu e se tornou idoso. Então, nós precisamos pensar em organizações para trabalhar com essas pessoas com deficiência no processo de envelhecimento deles. Qual o local? Será que tem asilos para pessoas com deficiência? Porque o asilo ele tem que ter um tratamento diferente, tem que ter profissionais que entendam o que é a síndrome de Down, como que vai trabalhar com isso, o autismo, as pessoas com TEA, eles vão chegar ao envelhecimento, e o que vai ser trabalhado, né? Como que vai ser o atendimento? Então, essas questões, nós temos que pensar muito sobre isso. E o nosso país, os países do terceiro mundo, em desenvolvimento, eles começaram a avançar o processo de envelhecimento muito tarde. Países de primeiro mundo avançaram mais rápido, mas os países em desenvolvimento ainda estão construindo uma política de presidência, de ainda coisas básicas, e não pensaram ainda sobre essas questões. Então, nós temos que pensar sobre isso. O professor de educação física consegue atuar de que maneira com as pessoas com deficiências? Eles conseguem preparar essas pessoas com deficiência, seja síndrome de Down, o autista mais severo, para ter um envelhecimento, para ter uma autonomia nesse processo de envelhecimento quando faltar dos pais? Sim, porque, olha, por exemplo, a síndrome de Down. Nós temos 3 tipos, né? A trissomia 21, a translocação e o mosaico. E o mosaico tem um envelhecimento, ele tem uma síndrome de Down mais leve, né? E a trissomia 21 apresenta uma característica mais forte. Mas ambos envelhecem de forma muito natural. E se o profissional de educação física ajudar eles no processo de treinamento da aptidão cardiorrespiratória, melhorar a sua força, que eles têm uma certa dificuldade por causa da fragilidade muscular. Se trabalhar todas essas questões, eles conseguem atender às exigências das atividades da vida diária deles, de irem até o mercado, voltarem, de fazerem as suas necessidades básicas, igual a síndrome o TEA, o transtorno de aspecto de autista, né? Ele vai ter condições de fazer a higiene básica dele, tomar banho, escovar seus dentes. Então, ele precisa de treinamento para tudo isso. E ele precisa de ter energia, de força. Ele precisa ter essas coisas básicas. E o que o profissional de educação física, ele pode se especializar no atendimento para as pessoas com deficiência nesse processo, acima de 50 anos, de 60 anos. Tem alguma coisa a mais que o senhor gostaria de falar para a gente? Sim, eu quero que os jovens que estão fazendo o curso de Educação Física entendam que nós temos uma pirâmide aí que mostra que na década de 80, a maior quantidade eram crianças, né? E depois adolescentes. Com o tempo, e em cima ficava uma proporção menor.
uma proporção menor de pessoas idosas. Então, era uma pirâmide dessa forma. Com o tempo, essa pirâmide vem sendo mudada. Então, hoje nós temos a mesma quantidade quase de jovens e adolescentes com a quantidade de idosos ou pessoas muito próximas atingirem aí seus 60, 70 anos. Isso mostra que quem se especializar em trabalhar com pessoas idosas nunca mais ficará sem emprego. Então, é uma área fantástica de você se envolver. E lembrando também que não é somente idosos do envelhecimento normal. Nós temos muitas pessoas com deficiência também que estão ficando idosas. Que a saúde e qualidade de vida também está envolvida nisso. E muitos idosos, no final, aí, entre seus 60 e 70 anos, acabam ficando com deficiência auditiva, deficiência visual, às vezes com a própria diabetes que você trouxe aqui no nosso bate-papo, a pessoa acaba sendo usuária de cadeira de rodas, ela acaba tendo uma deficiência física, né? Então, quem está fazendo curso de educação física, ele se especializar nesse processo de envelhecimento, ele nunca mais ficará sem emprego. Ele pode atender tanto na perspectiva de personal, como de organização de projetos em comunidades, como de atendimento. Ele pode participar em programas multidisciplinar, com outras pessoas, outras áreas. Então, é uma área infinita, que nunca mais você vai deixar de trabalhar sobre isso. E também, isso na prática do dia a dia, né? E também na parte científica, quem quer fazer mestrado, doutorado, é uma área espetacular para você se especializar, tanto no Brasil como no cenário mundial. Você pode estar fazendo o seu mestrado, seu doutorado, o seu pós-doutorado, sempre tendo essa ênfase do envelhecimento. É algo espetacular. E, para finalizar, concluindo essa mensagem, né, eu penso também que quando você lê e convive com pessoas idosas, você melhora a sua vida, porque nós todos iremos envelhecer. E é muito interessante o jovem entender as crenças e valores dos idosos, porque daí você trata melhor a você mesmo, você trata melhor as pessoas que estão em sua volta, você entende o envelhecimento, você entende que as pessoas que passavam numa avenida com a velocidade de um semáforo, de forma muito natural, quando ela chega a 65, 70 anos, às vezes aquela velocidade do semáforo não é mais para ela. Ela não consegue. Daí você não entende quando você está numa praça central, como aí mesmo em Curitiba. Você fala, nossa, mas por que esses idosos ficam tanto tempo parados? Estão me atrapalhando de eu passar com o meu carro, né? Mas não é que o mundo ele é feito para pessoas sem dificuldades. E quando você envelhece, você não consegue acompanhar esse mundo. E nós que trabalhamos na nossa área da educação física, a gente tem que entender isso, para tentar ajudar as pessoas no processo de envelhecimento. E até mesmo para quem entrar na área de políticas públicas, poder falar um pouco sobre as mudanças que devem ser para ajudar as pessoas no envelhecimento. Então, é algo que a gente tem que pensar muito sobre isso. Após essa entrevista realizada, o professor Mário ainda nos disponibilizou algumas aulas com atividades físicas envolvendo idosos, onde podemos perceber exercícios para demandar a parte de coordenação motora, flexibilidade, os alongamentos, reflexos dos mesmos. Então vamos dar uma olhadinha nelas agora.
Deste modo, nós encerramos nosso evento de hoje. Esperamos ter colaborado um pouco mais para abrir o horizonte de vocês, agregar conhecimento, que tenhamos aguçado o interesse de vocês nessa área, que muitas vezes é desvalorizada e é de grande relevância, considerando que temos muitas pessoas ao nosso redor, seja amigos, familiares, parentes, que são pessoas mais velhas e precisam de tais cuidados, bem como nós ficaremos um dia idosos e precisaremos desse conhecimento. E se a gente trabalhar hoje com essa ideia, a gente vai chegar lá na frente muito mais adepto a aceitar exercício físico, estar ativo. Isso já começa hoje também. E desse modo, nós ficamos à disposição em redes sociais, nosso Instagram ativamente, para responder eventuais dúvidas, questionamentos e estar talvez compartilhando um pouco do contato com os nossos entrevistados para vocês poderem ir atrás de saber um pouquinho mais sobre isso. Assim sendo, agradecemos mais uma vez pela presença de todos vocês, de terem ficado até aqui e avisamos que os certificados serão enviados por e-mail. Até mais!